Glória a Jesus, aleluias. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. O Senhor tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, hoje estava programado para que o pastor Israel ministrasse a palavra, e de quarta-feira para cá, tanto ele quanto a pastora pegaram uma gripe muito forte, e eles estão praticamente sem voz, com a garganta inflamada. Fizeram o teste do Covid, graças a Deus o teste deu negativo, mas eles estão se recuperando desse resfriado, tomando a medicação, e nós cremos que logo, logo eles já estarão recuperados, estarão de volta aqui conosco. Queridos, esse texto é um texto que eu creio que muitos já conhecem, e é um texto que nós temos já compartilhado com alguns irmãos, e tem queimado no nosso coração algumas verdades que nós aprendemos nessa história. Lucas 15, versículo 1, nós vamos ler os dois primeiros versículos, depois vamos pular para o versículo 11, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a vida desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa mover-se em nosso meio, que sejamos levados cativos à tua ministração neste lugar. Repreendemos todo mal, repreendemos toda distração e pedimos que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer, ó Pai, aquilo que venha trazer mudança em nossas vidas. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Nós lemos aí um texto bem extenso, e eu creio que seja uma história muito conhecida da maioria dos irmãos.
Uma história que nós ouvimos na igreja desde quando somos criança. Eu que nasci num lar cristão, por diversas vezes ouvi essa história. E na maioria das vezes que eu ouvia essa história eu ouvia pela ótica do pai e do filho rebelde. O filho mais novo que havia saído da casa do pai, mas durante um determinado instante da sua trajetória ele se arrependeu, voltou e encontrou descanso no braço do pai, encontrou amparo e reconciliação no pai. Mas essa história, como nós lemos, queridos, ela envolve também um terceiro personagem, que é o irmão mais velho. Então nós olhamos aqui um texto de um homem que tinha 2 filhos, um mais jovem e um mais velho. Então eu queria compartilhar com os irmãos algumas verdades que esse texto nos traz e que pode nos trazer uma clareza de acordo com aquilo que muitos de nós vivemos, de acordo com aquilo que muitos cristãos hoje em dia, da forma como muitos cristãos caminham. E esse texto fala que em determinado momento da vida, aquele jovem mais moço, ele vira para o pai e fala assim: pai, é o seguinte, eu quero receber a minha parte da herança, eu quero receber aquilo que me é de direito. E nós olhamos, queridos, que a herança era algo que era recebido pelo filho no momento em que o pai partisse, no momento em que o pai morresse. Aí sim toda a herança era dada aos filhos, era direito dele. Mas aquele jovem, ele num ímpeto da sua irresponsabilidade, e algumas traduções dizem isso, que ele agia com irresponsabilidade, ele decidiu romper com o pai e pedir aquilo que na sua visão lhe era direito. Ele, como filho, ele sabia que ele tinha direito a uma herança, mas ele não queria esperar o tempo determinado para receber aquela herança. E o texto diz que não muito tempo depois, ele pega aquela herança e ele sai para longe da casa do pai. Ele vai para uma terra distante, ele vai para outro país. Ele muitas vezes poderia estar cansado daquele contexto que a casa do pai oferecia, talvez das regras que haviam na casa do pai, talvez dos relacionamentos que porventura pudessem ser quebrados ali, reconciliações que fossem necessárias. E aquele jovem, cansado de tudo aquilo, parte para uma terra distante para viver em busca de uma aventura. E aí a gente pode parar para pensar, mas e eu com isso? E como é que eu me encontro nessa história? Queridos, isso é uma realidade que muitos enfrentam na nossa geração. Pessoas que vivem o contexto do Evangelho, que são cristãos, que fazem parte de uma igreja evangélica, mas em determinado momento essas pessoas se cansam da caminhada. Essas pessoas se cansam talvez de viverem um conjunto de regras. Essas pessoas se cansam de problemas de relacionamentos que toda família tem e pensam assim: melhor é viver uma vida bem longe daqui. Eu estou cansado desse contexto de viver na casa do pai. Eu estou cansado de viver debaixo de todas essas regras. Queridos, e quando nós olhamos essa situação, eu aprendo que a vida cristã, ela é muito mais que apenas um sprint de uma corrida rápida. Eu ouvi isso esses dias e achei interessante. A vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, porque numa corrida de 100 metros, o corredor, ele coloca todas as suas energias, todas as suas forças, e em 10 segundos ele acaba a sua prova. Uns ganham, outros não. Mas a vida cristã é como se fosse uma maratona. A vida cristã é como se fosse uma prova onde você não corre contra os outros, mas corre contra si mesmo. A vida cristã é uma prova que muitas vezes não importa como você inicia, mas importa chegar ao final de forma vitoriosa. E nós precisamos entender isso, porque hoje há muitas pessoas que estão cansadas de viver próximo ao Pai, porque olham a vida com o Pai apenas de acordo com aquilo que podem receber, ficam olhando sempre lá fora e pensando: lá fora tem algo melhor. Mas são homens e mulheres que estão vivendo em um contexto religioso, mas que não desenvolvem um contato e uma experiência com quem é o Pai. Aquele jovem, ele não conhecia o seu pai de verdade. Aquele jovem, ele olhava ali apenas um contexto de regras que o prendia, e por isso ele tinha o desejo de buscar uma nova aventura.
O homem e a mulher cristãos que vivem uma experiência com Deus, que vivem uma vida devocional com Deus, que vivem em entrega, que buscam a presença de Deus, eles jamais vão olhar lá para fora e ir atrás de novas aventuras. E nós precisamos aprender isso, queridos, porque muito mais do que estarmos na casa do Pai, é importante nós cristãos conhecermos quem é o Pai. É importante nós cristãos nos aperfeiçoarmos juntamente com o Pai, seguirmos o exemplo do Pai, desenvolvermos uma vida de comunhão na presença do Pai. Nós precisamos entender isso todos os dias. E aquele jovem, ele partiu, ele foi em busca de novas aventuras. Ele não conhecia o Pai de uma forma que ele pudesse estar ali e se satisfazer simplesmente por estar na presença do Pai. Ele queria buscar outras coisas. Quantos cristãos hoje em dia estão atrás de outras coisas? Estão atrás de outros prazeres? Estão atrás de distrações da vida? Estão buscando situações que vão totalmente contra os princípios de Deus, simplesmente por uma aventura. Deus te chama para uma vida de comunhão com Ele, queridos. Deus te chama para uma vida na presença dEle. Deus nos chama para uma vida cheios do Espírito Santo de Deus. Deus nos chama para uma vida de convívio diário com Ele. Essa é a chamada de Deus para nós nesse tempo. Estamos próximos de um grande avivamento e nós como igreja precisamos nos levantar na busca pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que vivem no contexto da religião, sem buscarem estar cheios do Espírito Santo de Deus, correm um grande risco de se cansar na caminhada. Correm um grande risco de chegar lá na frente e falar: eu quero viver outras aventuras. Às vezes dão um sprint, dão aquela corrida, aquele gás inicial, mas não conseguem chegar ao final e falar como disse o apóstolo Paulo: eu completei a corrida, eu terminei a corrida, completei a carreira e eu guardei a fé. O importante, queridos, a vida com Deus é uma vida de continuidade. Salmo capítulo 23, versículo 6, é o Salmo do Bom Pastor, um texto muito conhecido de todos nós. E essa palavra diz: certamente que a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Sei que a bondade e fidelidade, em outra versão, me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei, eu viverei na casa do Senhor, eu viverei na presença do Senhor, eu estarei na presença do Senhor enquanto eu viver, por todos os meus dias. Então, queridos, numa vida com Deus, o importante não é como se inicia, o importante é a continuidade. Deus é um Deus de continuidade. Na semana passada nós fomos ministrados acerca das preocupações com as futuras gerações. Nós vemos a palavra de Deus, Deus se apresentava como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é um Deus de continuidade, nós precisamos entender isso, porque se não vivermos uma vida na presença dEle, uma vida na busca do Espírito Santo, nós temos um grande risco de nos cansar, nós temos um grande risco de nos estressar com o contexto que muitas vezes vivenciamos em família, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando eu volto para esse texto de Lucas capítulo 15, eu vejo que esse jovem ele desperdiçou tudo que tinha, ele perdeu tudo que tinha, queridos. E eu aprendo com esse texto, com essa parte, que aquele que escolhe viver longe do Pai, ele corre um grande risco de perder aquilo que é mais valioso. Amados, e eu não estou falando só da questão financeira, embora muitos também percam tudo que receberam financeiramente, economicamente falando. Mas há pessoas que perdem suas famílias, há pessoas que quando se afastam do Pai, perdem os seus casamentos, perdem os seus filhos. E nós precisamos atentar para isso, sabe por quê, queridos? A nossa geração vive muito impregnada pela busca do que é material. Nós vivemos muito focados naquilo que é material, nos prazeres dessa terra. Embora nós saibamos que isso o nosso Deus também pode nos dar, que Ele nos abençoa financeiramente, que Ele nos dá bens. A palavra diz que os bens e a fazenda, eles vêm do Senhor, então Deus faz isso conosco também. Mas isso também não pode ser o foco da nossa busca. E nós vivemos a realidade de uma geração que busca e coloca o seu foco nas coisas materiais.
que colocam seu foco nas coisas que têm preço e acabam desprezando aquilo que tem valor. Ai, mas como assim? Eu queria, se eu perguntasse para os irmãos e falar, os irmãos, vocês que têm carro aqui, quanto vale o seu carro? Quanto vale a sua fazenda? Quanto vale a sua casa? Eu tenho certeza que todos saberiam ao menos uma estimativa. O carro tem a tabela FIPE, né? Você entra lá e vê, sabe mais ou menos quanto vale. Todas essas coisas, todos esses bens teriam o seu preço. Agora, se eu virar para você e perguntar, meu irmão, quanto vale o seu casamento? Quanto vale a salvação dos seus filhos? Eu tenho certeza que, eu sei que você já tentou pensar aí, e a grande resposta seria, isso não tem preço. Não é Mastercard não, mas não tem preço, né? Não tem preço. Nós estamos trocando, queridos, coisas de valor que não tem preço por coisas que têm preço. Nós estamos vivendo em prol dos prazeres dessa terra para conquistar todas as coisas, e muitos homens e mulheres, até mesmo dentro da igreja, estão buscando conquistar fama, poder, dinheiro, e com isso estão perdendo os seus casamentos, estão perdendo os seus filhos, porque estão colocando foco na coisa errada. Aquele jovem, longe do pai, ele viu que ele perderia tudo, e ele realmente perdeu. Queridos, não tem como nós vivermos longe de Deus e mantermos todas essas riquezas de valor, porque essas riquezas de valor são os valores do reino de Deus, e nós precisamos buscar isso todos os dias. Mas ele, depois de ter gasto tudo, ele, longe do pai, ele enfrentou uma grande fome naquela região. Ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou lutas, ele enfrentou humilhação, ele foi cuidar de porcos, algo impuro para o contexto dele. Aquele jovem, ele começou a passar fome de tal forma que ele desejava comer a comida dos porcos. Ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade, e a palavra diz que ninguém lhe dava nada, nem mesmo essa comida dos porcos ele tinha acesso. Ele chegou numa situação deplorável. Ele chegou no fundo do poço, porque ele estava longe da presença do Pai. Ele estava longe do lugar de amparo, ele estava longe do lugar do abrigo. Agora, no versículo 17 de Lucas 15, se você estiver com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela, para que nós possamos acompanhar. Esse início desse versículo me chama muito a atenção. É uma palavra que, quando eu li esses dias, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, que ele diz assim: caindo em si. Ele disse, quantos empregados meu pai tem? Do meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Essa primeira expressão, caindo em si, fala muito sobre a situação que aquele jovem estava vivendo. Aquele jovem, ele estava vivendo um tempo de ilusão, um tempo de embriaguez, um tempo de busca pelos prazeres dessa terra. Mas teve um momento na trajetória dele, em meio a toda essa embriaguez, em meio a todos esses problemas, que, enfrentando a dificuldade, ele caiu em si. Ele começou a lembrar de quem ele era. Ele começou a lembrar de tudo que ele tinha na casa do Pai, de tudo que ele poderia usufruir na presença do Pai. Queridos, nós aprendemos com isso daqui, que muitas vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas dessa terra, com as distrações, que parecemos como que embriagados em meio a todas essas distrações. Não temos um momento de sobriedade, e Deus nos chama para viver em sobriedade. Deus nos chama para viver dentro de nós mesmos, como esse jovem caindo em si. Lá em Efésios capítulo 5, tem um texto que fala muito a respeito dessa questão da sobriedade da embriaguez. Efésios 5:15, que diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. É importante nós vivermos de forma sábia, termos sabedoria, buscarmos sabedoria para ter as nossas atitudes. E o texto continua dizendo no versículo 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, remindo o seu tempo, aproveitando todo o seu tempo, porque os dias são maus.
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Embora esse texto traga de forma literal a questão da bebida alcoólica, mas muitos de nós no nosso tempo, nessa nossa geração, temos nos embriagado com tantas coisas aí fora, queridos. Temos nos embriagado com tantos prazeres, temos nos embriagado com tantas distrações, coisas que não são necessariamente pecado, mas que roubam o nosso tempo e automaticamente nos afastam da presença do Pai. Ei, amados, é tempo de cairmos em nós mesmos, é tempo de buscarmos sobriedade e remir o nosso tempo, não nos deixando nos embriagar, mas enchendo-nos do Espírito Santo de Deus. Para que tenhamos sobriedade, o texto bíblico traz a receita: encher-se do Espírito de Deus. Como que eu vou fazer isso? Ele continua falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Afasta a murmuração da sua boca, comece a ser grato a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Afasta da sua boca palavras de maldição, e cante louvores ao Senhor, exalte o Senhor, fale entre si com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Amados, isso é muito sério, porque muitas vezes a nossa boca, que é para abençoar pessoas, ela vive para amaldiçoar. A nossa boca, que é para abençoar os nossos filhos, dizendo uma palavra de bênção, uma palavra de conforto, muitas vezes traz palavras como: menino, você não presta, menino, você é burro. Esse dia eu estava numa loja ali no centro, e eu fui vendo uma situação de um contexto de uma mãe com um filho, que foi me incomodando, e falei: meu Deus, tem misericórdia. Como pode uma situação dessa, de uma pessoa que colocou essa criança no mundo e cuida, e deveria ser a primeira a amá-la, mas aquela mãe falando: você é burro demais, você é sonso demais. E a gente na fila de um mercado ali, e eu olhando aquela situação, eu falei: o que vai ser desse menino, se depender das palavras que a mãe está profetizando? Então, queridos, você quer encher-se do Espírito? Que na sua boca seja cheia de hinos e salmos, seja cheio de cânticos, seja cheio de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de gratidão, e não uma palavra de murmuração. As distrações, elas não podem roubar de nós aquilo que é precioso. E eu estava pensando nisso hoje, eu lembrei de uma história que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que é bem parecido com isso. Eu uma vez, há alguns anos, há mais ou menos aí uns 15 anos, eu saí para ir no mercado, e o Felipe, o nosso mais velho, ele era bebê, ele devia ter, não tinha nem um ano ainda, ele só engatinhava, e eu saí com o Felipe, levei ele comigo para ir no mercado, e chegando lá no mercado, tinha aquele carrinho, eu creio que os irmãos vão lembrar, é um carrinho que o espaço para compras fica em cima, e embaixo é um carrinho de criança mesmo, que tem um banquinho, um volantinho lá, e eu coloquei o Felipe ali, para ele poder se distrair enquanto eu fazia as compras. E a gente que é homem no mercado, a gente fica meio tenso, né, irmãos? A gente vai com a listinha da esposa ali, e você tem que comprar tudo certinho. E eu falei: eu vou comprar aí com a listinha e riscando, e eu me distraí com aquela situação. E sabe o que aconteceu, queridos? Numa determinada hora que eu fiz uma curva, eu fiz essa curva de uma forma mais forte e fui embora. Quando eu cheguei lá na frente, tinha uma senhora, ela virou para mim e falou: moço, aquele menininho lá no chão é seu? Eu: irmã, não é que é? Eu olhei assim, o Felipe não estava lá. Na hora que eu fiz a curva, eu tão distraído com aquela situação de fazer um mercado direito, eu perdi o que eu mais tinha de valor ali. E ainda bem, amados, que Deus usou aquela mulher. E sabe o que acontece conosco? Na nossa caminhada, Deus usa muitas pessoas para falar: olha, você está distraído, olha, sai desse zap. Quantos filhos não ouvem isso do pai todo dia? Menino, menina, sai desse zap, larga esse celular. Já leu a Bíblia hoje? Você já fez a sua devocional hoje? É uma cartilha lá em casa mesmo, nós fazemos isso todo dia. Tem que falar 2, 3 vezes, né? E sempre existem as pessoas que mostram: olha, você se distraiu,
você está perdendo o que é de valor. Sempre tem um alerta, o Espírito Santo sempre promove alguém ou alguma situação para te mostrar. Queridos, e esse jovem de Lucas capítulo 15, ele foi tão longe que ele precisou passar fome, ele perdeu tudo que ele tinha, ele estava no fundo do poço, e aí ele caiu em si. A situação mostrou para ele que era tempo dele largar toda aquela vida e voltar para a casa do Pai. O que está nos mostrando? Que nós precisamos voltar a valorizar e resgatar aquilo que realmente tem valor. O que está falando conosco todo dia? Que nós precisamos abrir mão de algumas distrações para viver uma vida na presença do Pai. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando contigo aí. Todos nós temos diversas situações que precisamos voltar e pensar assim: em que área da minha vida eu tenho agido como esse filho pródigo? Eu preciso voltar. E ele, em determinado momento, quando ele resgatou a sobriedade, quando ele caiu em si, ele fala: quer saber? Eu me porei a caminho. Versículo 18 de Lucas 15, diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aqui está o primeiro ponto de alguém que quer voltar atrás de uma atitude. Aqui está o primeiro ponto de alguém que recebeu um alerta, mesmo que seja por provas da vida, e decide voltar para a presença do Pai, e decide consertar um caminho errado. Ele caiu em si, ele falou: eu vou correr atrás, eu vou voltar lá para o meu Pai. Queridos, mas isso é algo muito sério, porque muitas pessoas, quando estão necessitando voltar em um caminho, estão necessitando consertar a sua trajetória, recalcular a sua rota, muitos ficam só nisso daqui: eu preciso voltar para o meu Pai, eu vou chegar lá e vou pedir perdão. E no outro dia está passando fome, mas eu preciso voltar para o meu Pai. E no outro dia a luta veio, mas eu preciso voltar para a casa do Pai. E não se movem. Muitos continuam no mesmo lugar, nas mesmas lutas, nas mesmas provações, nas mesmas dificuldades, nos mesmos pecados, nas mesmas tentações, e não saem do lugar, ficam pensando: mas eu poderia. Mas nós aprendemos com esse filho pródigo, que ele dá continuidade no seu projeto. A seguir, o versículo 20 diz: levantou-se e foi para o seu pai. Falta para muitos hoje essa iniciativa de levantar-se e voltar, mesmo que para isso possa viver um contexto de humilhação, mesmo que para isso possa viver um contexto de talvez correr o risco de não ser recebido, mas ele teve a iniciativa de voltar para o Pai. E o texto continua: estando ainda longe, seu pai o viu. E é aqui a gente entra no segundo personagem da história, o pai que estava esperando. O seu pai o viu, e como estava o coração do pai? Cheio de compaixão. O pai cheio de compaixão, ele não ficou pensando como se fosse, talvez se fôssemos um de nós, estava com a cinta na mão e falando: vem cá, menino, que agora você vai ver o que é bom para tosse. Vem cá, menino, você fugiu, você gastou meu dinheiro, agora vem cá que você vai comer o pão que o diabo amassou aqui em casa. Mas aquele pai cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aquele menino foi recebido com honra. Aquele menino que tinha acabado com muita coisa do que o pai tinha construído, talvez com o suor do seu trabalho, mas ele foi recebido com honra. E ele falou: pai, eu pequei contra ti. Aí o pai falou assim no versículo 22, ele disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O pai estava com pressa de restituir ao filho a sua verdadeira identidade. Queridos, não deixe que Satanás fale ao seu ouvido, ou coloque na sua mente pensamentos de que você não tem jeito mais. Não deixe que o diabo coloque as lutas da vida para te aprisionar e falar que você não pode voltar para a presença, porque aquele que decide voltar, aquele que se põe a caminho na direção do Pai, o Pai está de braços abertos. E outra, ele não fica parado esperando, mas ele vai ao seu encontro. Ele vai ao nosso encontro para propor uma comunhão, para propor uma vida em sua presença. Esse é o grande anseio do coração do Pai.
Ele não nos recebe de qualquer forma, mas Ele nos recebe nos dando roupas novas, vestindo-nos de uma vida santa. Ele nos recebe nos dando um anel de autoridade, calçando os nossos pés. Ele nos recebe restituindo a nossa posição de filho. Deus está pronto para nos restituir. Deus está pronto para receber a nossa vida. E aí nós paramos para pensar, queridos, que mesmo que aquele pai tivesse dado o seu filho por morto, e eu vejo com isso, ele fala assim: olha, o meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Amados, não tem como nós vivermos uma vida plena longe da presença do Pai. Automaticamente, quando nos afastamos da presença de Deus, somos dados por mortos. Mas sempre há vida. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está respirando, enquanto você está neste corpo, é tempo de voltar para a presença do Pai. É tempo de buscar essa presença. É tempo de buscar encher-se do Espírito Santo. É tempo de buscar viver a sobriedade em meio a esses dias maus. Nós precisamos buscar isso sempre. E aí, quando eu olho o coração desse pai, um amor perdoador, um amor que se entrega, um amor que não vem com uma lista de dívidas a serem pagas, mas um amor que sempre está pronto a trazer a reconciliação. Nós olhamos, queridos, quando vejo a história desse pai, eu lembro da história da criação, que nós, homens, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E na nossa vida nós precisaríamos mostrar quem é Deus com aquilo que somos. Então nós precisaríamos demonstrar quem era o próprio Deus, através de exemplos de bondade, através de exemplos de renúncia, através de exemplos de união. Nós fomos criados para isso. Mas o homem pecou e entrou num ciclo de maldade, onde pecava cada dia mais e era mal nos seus relacionamentos, até que em determinado momento da história, Deus decide enviar o seu único filho para salvar todo aquele que se havia perdido. E esse ato de amor muda a nossa história. A partir da crucificação, nós somos feitos criaturas de Deus novamente, somos resgatados à nossa natureza divina, e o homem poderia ser justificado, salvo, e ele teria a capacidade de transformar-se dia após dia para refletir a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando nós olhamos o exemplo do pai, automaticamente, e a exegese correta para esse texto é que o pai simboliza Deus, que realmente está de braços abertos. Mas eu preciso entender que, como cristão e como igreja, eu sou a imagem e semelhança do Pai, e isso foi garantido para mim na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E aí eu paro para pensar, quais das minhas atitudes têm refletido quem esse pai é? Será que a minha caminhada dia após dia tem mostrado para as pessoas que eu ajo como esse pai bondoso, perdoador, reconciliador? Ou será que eu tenho ido na direção contrária? É preciso nós refletirmos isso, queridos, porque é uma história muito linda, muito maravilhosa, e muitas vezes nós colocamos na ótica como se o pai fosse Deus. Mas e nós? Como nós agimos quando alguém gasta os nossos bens? Exemplo clássico, como nós agimos quando alguém pega o nosso carro e bate o nosso carro e não tem dinheiro para pagar o conserto? Não precisa responder não, só pensa. Será que nós refletimos o amor do Pai? Será que num momento como esse, quando alguém me dá um prejuízo, quando alguém me acusa injustamente de algo, quando alguém me rouba e foge com tudo aquilo que eu tenho, como é a minha atitude quando ele volta? Eu o recebo de braços abertos, eu vou ao encontro, refletindo o amor, e refletindo quem Deus é, refletindo esse amor, ou eu ajo de forma diferente? Nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos refletir nisso, quem nós temos sido, porque a partir do momento que nós somos salvos, a partir do momento que nós entendemos a salvação, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, algo precisa mudar em nós. Nós não podemos seguir com o mesmo comportamento que tínhamos antes. Segundo aos Coríntios 3,18, mostra isso de forma bem clara, dizendo assim: todos nós com o rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você está aqui para refletir a glória do Senhor. Você está aqui para refletir o caráter de Deus. Não há como nós falarmos sobre o caráter de Deus, sobre a sua imagem, sem falarmos de amor, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que tem amor, não é um Deus que ama, Ele é amor, Ele é o próprio amor. Então nós precisamos, nós que experimentamos desse amor, nós a todo instante precisamos desenvolver uma vida de amor ao Deus e uma vida ao nosso próximo, refletindo quem o Pai é. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, diz isso: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Queridos, não é sugestão, é mandamento. É mandamento, não é uma palavra assim, não, eu posso customizar, né? Eu vou fazer do meu jeito. Eu amo se fizer andar de acordo com a minha cartilha. Eu ando se eu gostar dele. Não há meio termo. Quem não ama o seu irmão é mentiroso. Se nós dizemos que amamos a Deus, devemos também amar o nosso irmão. Quando nós olhamos para o dicionário, uma das definições da palavra amor no dicionário é o seguinte: objeto de interesse. Eu achei interessante isso, falei, objeto de interesse, que derrota um pensamento desse para a palavra amor. Mas esse realmente é o grande mal da nossa geração. Muitos hoje vivem cada dia mais longe desse amor de Deus, esse amor dado por Deus. E quando eu olhei essa questão do dicionário, eu lembrei de uma frase de John Stott, que ele diz assim: se você quiser uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Muitas vezes nós queremos definir amor, mas a maior prova de amor foi dada por mim e por você. Todo mês nós celebramos aqui na mesa do Senhor o sacrifício dele por nós. Ele não foi um sacrifício porque nós merecíamos, porque nós precisávamos, não, foi um sacrifício porque ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui por um ato de amor. Infelizmente nós vivemos num mundo de tanta maldade, num mundo onde a notícia que vende é a notícia da tragédia, do assassinato, da encosta que caiu e matou não sei quantos, dos assaltos, dos roubos. É a notícia de uma grande mídia que tenta trazer e causar medo nas pessoas. É o que nós vivenciamos hoje. Nós, amados, estamos à beira do caos, e nós como igreja precisamos atentar. Que tipo de amor nós temos vivido? Será que eu sou exemplo desse pai bondoso? Ou eu preciso melhorar? Nós precisamos refletir nisso. Mas nós chegamos aí no terceiro personagem da história, e nos traz uma continuidade de que forma de amor que nós temos caminhado. Porque quando eu vejo a vida do irmão mais velho, eu vejo a vida de um homem que pensava só em si, era egoísta. Ele não amava porque ele era egoísta. Ele não amava porque ele fazia acepção de pessoas. Até o seu próprio irmão ele olhava de forma diferente. Ele não amava porque ele agia em meio à indiferença. Ele não amava porque ele não refletia o coração do Pai. E o texto diz, no versículo 28 de Lucas 15: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ele não quis ir para a festa. Estava tendo uma festa pela chegada do irmão dele, mas ele não quis ir. Antes disso, no versículo 15, quando ele estava no campo, e quando ele se aproximou, ele ouviu a música e a dança. E ele estranhou: que festa é essa que eu não estou sabendo? Ninguém me falou nada. Queridos, como eu disse, ele vivia no egoísmo. Eu preciso resolver a minha situação, eu preciso caminhar da minha forma. E quando ele ouviu a música e a dança, aquilo incomodou ele. Sabe por quê? Porque a música e a dança não era dentro de algo que ele achava que era justo. A música e a dança não era para ele. A música e a dança não era com algo que ele concordava.
Queridos, e nós precisamos atentar para isso, sabe por quê? Porque muitas vezes há música e dança em nosso meio, e muitos não se alegram, porque essa música e dança é em relação a outras pessoas e a outros irmãos. Vamos ser mais claros, muitas vezes há curas em nosso meio, e muitos não se alegram porque nós não recebemos a cura. Muitas vezes há salvação em nosso meio, e muitos não se alegram porque essa salvação ainda não chegou na nossa casa. Muitas vezes há bênçãos e prosperidade financeira em nosso meio, e muitos não se alegram, porque nós talvez estejamos passando por dificuldades. E quando nós entendemos o que é viver uma vida em família no corpo de Cristo, o egoísmo não pode mais tomar conta. Nós não podemos agir como esse filho mais velho. E quando tem música e dança, é tempo de celebrar, é tempo de se alegrar. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós temos muita facilidade para chorar com os que choram, mas na hora de se alegrar com os que se alegram, nós colocamos barreira, nós olhamos para aquilo que não recebemos, nós olhamos para aquilo que não temos, e não podemos ser assim. Se alguém está recebendo e ainda não chegou o nosso tempo, vamos celebrar com ele, vamos nos alegrar com ele. Precisamos entender, isso é uma vida em família, isso é uma vida no corpo de Cristo, queridos. O propósito da nossa vida deve ser sempre servir e abençoar pessoas, sempre com a motivação correta. Isso é algo muito sério também, porque muitos fazem o bem, muitos tentam alcançar o seu próximo, mas com motivações distorcidas, em busca talvez de uma projeção pessoal, em busca de um reconhecimento. E a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 13:3. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, prestem atenção que o texto fala de algumas atitudes louváveis. Se nós observarmos hoje um homem muito rico, e ele se desfazer de toda a sua fortuna para abençoar os pobres, para trazer justiça social, é uma atitude louvável, é algo muito bom e necessário. O outro entrega o corpo para ser queimado em prol de alguém. Atitudes louváveis, mas feitas com a motivação errada. E o texto diz: se não for carregado de amor, de nada adianta. As nossas atitudes precisam ser carregadas de amor em nossos corações. As nossas atitudes não podem ser com as motivações erradas, mas com um coração cheio de amor. Nós muitas vezes estamos tão envolvidos com a nossa ambição, tão envolvidos com a nossa sede de conquistar, que nós não pensamos no nosso próximo. Nós pensamos no máximo nos da nossa casa. E a palavra de Deus diz que nós não podemos viver para nós mesmos. Nós precisamos viver em prol do crescimento e do desenvolvimento do corpo de Cristo. Nós precisamos buscar isso todos os dias, queridos. O egoísmo não pode tomar conta da nossa vida. O egoísmo não pode nos dominar. O pastor Rick Warren tem uma frase que ele diz assim: o amor sempre acha uma saída, o egoísmo sempre acha uma desculpa. Nós sempre estamos nos desculpando, nós sempre temos algo para falar, ao invés de amar e com isso edificar a vida do nosso próximo. 1 Coríntios 10:24 diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Filipenses 2:3 diz: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aquele irmão, ele estava cuidando só dos seus interesses. Ele não estava nem aí se o irmão dele voltou ou não. Ele estava preocupado com o que o irmão dele gastou. Ele estava preocupado com a herança que foi perdida. Estava olhando apenas para si, apenas para os seus interesses, e não para o interesse do próximo. O egoísmo não pode nos dominar. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos. Nós precisamos todos os dias levantar e falar assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer por onde eu passar hoje? Talvez isso que o Senhor vai fazer é uma oração, talvez é um abraço, talvez é uma oferta, talvez é um prato de comida que você vai dar. É uma ação do Espírito Santo para mostrar o caráter abençoador do Pai. Não seja egoísta, viva em prol dos outros também.
Viva em prol do corpo de Cristo, viva em prol do seu irmão. Aquele irmão mais velho, ele estava cheio da sua justiça própria. Olha o que ele fala lá no versículo 29. Que ele respondeu ao seu pai, quando o pai chamou ele para vir para a festa, ele falou: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e eu nunca desobedeci às tuas ordens. Ou seja, naquele momento de discussão, ele lançou na cara do pai o que ele achava que fazia certo. Olha, eu trabalho, eu sou trabalhador, eu sou obediente, e o Senhor nunca fez uma graça para mim. Vamos dizer assim na nossa palavra, nosso linguajar de hoje em dia. Eu já fiz tanta coisa, mas o Senhor nunca fez nada para mim. E o pai vem com uma resposta lá no versículo 31. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Queridos, nós precisamos atentar diante desse quadro, porque esse filho mais velho, ele estava na casa do pai, ele desfrutava da convivência da casa, ele obedecia a todas as ordens que eram dadas na casa, ele era um exímio trabalhador em prol dos bens daquela casa, mas ele não conhecia verdadeiramente quem era o pai. E quando ele olhava para si como um escravo. E o pai faz questão de quebrar essa ideia, e quando responde fala: meu filho. Nós precisamos atentar, queridos, porque hoje em dia muitos de nós, muitos cristãos, vivem como escravos. Como assim? Vivem em prol do serviço, vivem apenas para trabalhar, buscando de Deus uma recompensa, vivem como aqueles animaizinhos adestrados que fazem uma graça e ficam esperando o petisco do seu dono. Queridos, a nossa motivação para o serviço não pode ser essa. Aquele jovem trabalhou e ele se considerava um escravo. Sabe por quê, queridos? Ele queria recompensa, e escravo vive em busca de recompensa, já quem é filho vive em busca de herança. Escravo vive em busca de uma bênção. Escravo faz campanha para ter a sua bênção ao final da campanha. Mas quem é filho quer desfrutar da presença do pai, porque ele sabe que ele é portador de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Nós precisamos parar com essa mentalidade de escravo e saber que somos filhos, e que o nosso pai está sempre atento para receber quando nós falamos: Abba pai, meu papai, papaizinho, olha para mim. Nós não podemos agir dessa forma. Nós não podemos agir em busca de recompensas dia após dia, porque a busca pela recompensa cansa. A busca pela recompensa traz frustração quando ela não vem. Quantos já buscaram tantas coisas em Deus, e aí quando Deus não dá, quando Deus fecha a porta, se frustra. Ah, mas Deus não me ama, ah, mas Deus não me quer, ah, eu vou sair da casa do Pai. Quantos já não viveram essa realidade? Mas aqueles que sabem que são filhos, eles falam assim: Senhor, o Senhor não me deu, mas eu quero viver na sua presença, eu quero estar contigo, o teu amor é o que me envolve, o teu amor é o que me sustenta, mesmo que não esteja acontecendo aquilo que eu quero, eu sei que o meu Redentor vive, e que no seu devido tempo, Ele há de se levantar. Não deixe que a mentalidade de escravo tome conta da sua vida. Você é filho, você é herdeiro. Que nós busquemos maturidade para isso, queridos, porque a grande chave para nós entendermos que nós somos filhos está na maturidade. A palavra de Deus diz que a criança, quando ela se torna herdeiro e ainda é criança, ela de nada se difere de um escravo, porque não tem maturidade para entender quem é o pai, aquilo que o pai deixou, para usar aquilo que o pai deixou. Muitos de nós, por falta de maturidade, temos vivido o evangelho como escravos, temos corrido atrás de bênçãos, enquanto a palavra diz que nós precisamos obedecer fielmente, que são as bênçãos que nos acompanham, são as bênçãos que vêm atrás de nós. Meu irmão, viva uma obediência. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, vivendo em obediência fiel, ou seja, obedecendo fielmente.
Não é eu obedecendo de qualquer forma, é eu obedecendo sabendo que Deus está no controle, eu obedecendo sabendo que aquilo é o melhor. E a Bíblia fala que os que vivem dessa forma, as bênçãos vêm e nos alcançam. O texto original diz que as bênçãos vêm e se apoderam de nós, elas que tomam conta da nossa vida. Então, meu amado, viva na presença de Deus, que não é você que vai atrás de bênção, é a bênção que vai te pegar na caminhada. Nós precisamos viver isso. Aquele jovem estava cheio da sua justiça própria. É justo que esse teu filho, como ele falava a respeito do irmão para o pai, pague pelo mal que ele fez. Ele não pode ter festa para ele, não existe isso. E quantas vezes nós nos pegamos pensando assim, queridos? Quando nós olhamos um criminoso, alguém que fez tanto mal para a sociedade, quando nós olhamos um estuprador, quando nós olhamos um traficante, um assassino, a nossa carne diz: é justo que ele morra, é justo que ele padeça, é justo que ele não tenha oportunidade nenhuma na vida. E isso eu não estou falando só no contexto cristão, não. Nós vemos até mesmo a sociedade aí fora vivendo dessa forma, de forma implacável, com uma justiça própria, em si mesmado nos seus desejos e nas suas vontades. Mas Jesus veio propondo algo diferente. Jesus veio propondo um caminho mais excelente. E ele diz lá em Mateus 5,38: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, ele veio trazendo um outro patamar: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. E ele fala: se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém quiser forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. Ou seja, a nossa justiça de nada importa no reino de Deus. A justiça do reino de Deus é diferente. Para a nossa justiça, aquele filho nunca poderia ser recebido da mesma forma. Mas Deus mostra que a justiça dele é diferente. A justiça do reino traz um outro padrão. E nós, igual nós cantamos aqui: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é a terra que governa o céu, são os padrões do céu que precisam ser governados na terra. E os padrões do céu, trazidos à terra, eles vão ser mostrados neste mundo. É através da minha vida, é através da sua vida, é através da igreja do Senhor estabelecida neste tempo. Nós precisamos trazer o padrão do céu para nós. Nós somos justiceiros por natureza, queridos. Nós olhamos para a falha dos nossos irmãos e fazemos pré-julgamentos. Criamos aí uma série de preconceitos em relação a pessoas e atitudes. Muitas vezes nós que somos igreja, nós somos especialistas em mandar pessoas para o inferno. E vai queimar no fogo do inferno, tem que morrer. E nós que éramos para tratar os feridos, nós que éramos para ser remédio, para ser hospital, nós muitas vezes agimos como um tribunal, onde julgamos e mandamos pessoas para o inferno todos os dias. Seja remédio, irmão, seja bálsamo na vida de quem está precisando, seja cura para um pecador, seja restauração. A igreja precisa ser assim. Aquela mulher pega em adultério, quando chegou diante de Jesus com seus acusadores, Jesus tratou da seguinte forma: ela merecia morrer, a lei dizia que ela devia morrer, mas Jesus falou: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, no nosso contexto de igreja, serve para a gente também. Diante da falha de um irmão, diante do erro de alguém, talvez até de um pecador que está lá fora, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não sejamos hipócritas. Todos nós precisamos ser transformados todos os dias. Todos nós precisamos ser transformados dia após dia, até sermos aperfeiçoados à estatura de homem perfeito, como a palavra diz. Então, dia após dia, eu preciso entender que eu preciso do Senhor. Quem é digno, a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam. Então, não deixe que a justiça própria, ela domine a sua vida, mas seja como um remédio para a vida das pessoas. Ao invés de apontar o dedo, estenda os braços e faça com que a sua vida possa ser uma porta para a salvação de outros. Aquele jovem, ele fazia acepção de pessoas, ele deu um tratamento diferenciado àquele seu irmão. Amar, queridos, é nós tomarmos a decisão
e escolher fazer ao outro exatamente aquilo que nós queríamos que fizessem a nós mesmos, mesmo que aquele outro não mereça, mesmo que aquela pessoa não mereça. Isso é o amor que Deus espera de nós. A palavra de Deus diz que nós precisamos até amar os que nos perseguem. Ah, mas isso é muito difícil. Ninguém está falando que é fácil, mas é possível quando nós vivemos na presença do Pai. É possível quando nós refletimos o amor do Pai. Jesus disse, lá em Mateus 5, 43 até o 48, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas aí ele vem trazendo mais uma vez um novo patamar, e ele diz, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Até aí, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus vem trazer uma nova visão. Irmão, sabe o seu inimigo? Sabe aquela pessoa que te persegue lá no ambiente de trabalho? Sabe aquela pessoa que vai para as redes sociais falar mal de você, lançar calúnia sobre a sua vida? Sabe aquela pessoa que te persegue no contexto familiar? Esse mesmo aí que você lembrou o nome agora, né? Essa pessoa precisa receber de você um amor incondicional. Você precisa se ajoelhar e orar por essa pessoa todos os dias. A nossa visão precisa ser mudada, sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos, aquele meu chefe me persegue, ele é uma pedra no meu sapato, ele é usado pelo diabo para me atormentar e para fazer com que eu perca a minha salvação. E muitas vezes nós pensamos assim, mas eu tenho aprendido e tenho procurado mudar essa ótica e falar assim, aquela pessoa que me persegue é uma pessoa que Deus está usando para aperfeiçoar o meu caráter. É uma pessoa que Deus está usando para que eu possa desenvolver um amor que só Ele tem. É uma pessoa que Deus usou para que eu possa desenvolver um perdão que só Ele dá. Coloque nessa ótica, queridos, e desenvolva isso na sua caminhada. Seja nos seus relacionamentos familiares, seja no relacionamento de trabalho, seja no relacionamento entre irmãos. Comece a caminhar dessa forma. Não faça acepção de pessoas, ame o seu inimigo. Não é fácil, mas quando você estiver passando por isso, ajoelha e ora, Senhor, eu preciso amar o fulano. Senhor, eu não estou dando conta de colocar amor. Quando eu penso naquela pessoa, o meu sentimento é de raiva, o meu sentimento é de ódio, mas me ensina e me ajuda a amar. E eu garanto para você, meu irmão, minha irmã, Deus capacita você a viver isso. Deus te capacita a viver um amor que muitas vezes você não vai nem entender. E falar assim, meu Deus, como eu estou amando essa pessoa desse jeito. Mas isso é uma obra que só Ele pode fazer. E para que Ele faça isso na minha e na sua vida, é preciso que nós desfrutemos da presença do Pai. É preciso que nós não apenas estejamos na casa, mas que nós conheçamos quem o Pai realmente é. Aquele filho mais velho não conhecia quem o pai era, e automaticamente ele não refletia o caráter do pai. Ele nas suas atitudes não mostrava o pai. Nós precisamos buscar isso. Não podemos ser indiferentes às dificuldades dos nossos irmãos. Aquele homem era indiferente, aquele filho mais velho era indiferente ao que o seu irmão estava passando. Mas diante de tudo isso, queridos, que nós temos visto e compartilhado, nós observamos que como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos praticar mais o amor. Nós precisamos, talvez até abrir mão de um discurso de santidade que talvez esteja pronto na nossa boca, para nos entregar ao nosso próximo, nas nossas atitudes. Porque muitas pessoas têm um discurso de crente, às vezes até num linguajar próprio do contexto evangélico, mas as suas atitudes vão completamente contra aquilo que falam. Muitas vezes nós viramos para as pessoas e falamos, olha, Jesus te ama. Outros vão além e falam, ó, Jesus te ama e eu também. Até mesmo no momento de evangelizar. Mas o nosso sentimento de dedicação, ele talvez depende de como aquela pessoa aceita. Se aquela pessoa não aceitar essa palavra, a gente trata de forma indiferente e larga de mão. As pessoas, queridos, precisam ver Cristo em nós através do amor. Pais, os nossos filhos precisam conhecer o amor de Deus através da forma como nós os tratamos. Não adianta nada nós falarmos de Deus para os nossos filhos, trazermos os nossos filhos para o cultinho, seja das crianças, dos adolescentes
ou colocarmos eles sentados no banco ao nosso lado. Se lá em casa, de segunda a sábado, as minhas palavras não refletem quem Deus é, talvez uma pessoa que age assim possa ouvir como eu ouvi de um familiar, de um homem, falar assim: eu gostaria muito de morar na igreja, porque na igreja o meu pai é uma bênção, mas aqui em casa ele é o cão da campina, desculpem o termo, mas isso é uma realidade. Os nossos filhos precisam conhecer o amor de Deus através daquilo que nós somos. Homens, os nossos filhos precisam aprender a amar as suas futuras esposas a partir da forma como nós amamos as nossas esposas. Se eu trato a minha esposa de forma rude, se eu trato ela com desrespeito, se eu não dedico a ela todo o amor, eu estou formando homens que futuramente farão isso também com as suas esposas. Da mesma forma, se a mulher não trata o seu marido com a submissão bíblica, está na mesma missão como auxiliadora, ela está mostrando para as suas filhas que no futuro elas não precisam tratar os seus maridos dessa forma. E como nós aprendemos no domingo passado, nós, amados, estamos formando a próxima geração. O que será da próxima geração, de acordo com aquilo que eu estou fazendo hoje na minha casa? Nós precisamos estar atentos a isso. Não adianta a aparência de santidade se em casa somos os mais duros, perversos e cruéis. Deus está vendo tudo. Tem aquela plaquinha que a gente vê em algumas lojas, que é uma grande realidade hoje: sorria, você está sendo filmado. A todo tempo você está sendo observado, seja por um cônjuge, seja por um filho, seja por uma pessoa na sociedade. O mundo precisa olhar para nós e observar a coerência entre o discurso e a prática. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim: você quer saber o que é o amor? Olhe para um crente. Os ímpios não leem a Bíblia, os ímpios leem os crentes. Que sério isso, né, queridos? Que responsabilidade. Você está sendo lido todos os dias. Que tipo de história as pessoas estão lendo na sua caminhada? Que tipo de história as pessoas estão lendo lá na sua escola, jovem? Como você trata os professores, como você trata o estudo? Que tipo de história as pessoas estão lendo na nossa empresa, queridos? Como nós agimos em relação aos impostos, como nós agimos em relação aos funcionários, como nós agimos no nosso dia a dia com os nossos clientes. Nós precisamos refletir sobre isso. Nossa vida é um livro, seja em casa, seja no trânsito. Ixi, essa é mais complicada, né? Tem gente que quando pega um volante na mão se estressa de uma forma, seja no trabalho, na rua, na igreja, por onde nós estivermos. A palavra de Deus fala em João 13:34: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Mais uma vez esse texto diz: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. E eu repito, queridos, não é uma sugestão, é um mandamento. Será que, e esse texto termina dizendo que com isso, com uma vida de amor ao meu próximo, todos saberão que nós somos discípulos de Jesus. Será que as pessoas têm nos visto como verdadeiros discípulos de Jesus? Nós muitas vezes nos preocupamos com o rito, com a religião, muitas vezes nos preocupamos com os dogmas da religião e não atentamos para a necessidade do nosso próximo, não atentamos para o que os nossos irmãos precisam. Nós deixamos vidas escaparem por nossos dedos, porque somos tão implacáveis, somos tão duros, e precisamos entender, queridos, isso daqui não é um clube, onde eu vou semana após semana para cumprir um rito. Isso daqui é uma família, onde eu tenho irmãos que muitas vezes vão precisar da minha oração, irmãos que muitas vezes vão precisar de uma mensagem minha no WhatsApp, irmãos que muitas vezes vão precisar do meu dinheiro, vão precisar da minha ajuda, que vão precisar de um prato de comida, vão precisar de um teto. É isso que Deus espera de nós. Essa é a vida que a igreja no nosso tempo precisa viver. Resgatar um contexto de família e não viver um contexto de indiferença.
quando nós vivermos aqui, termos a preocupação se tem algum casal, se tem alguém que está indo a pé para casa. Você já pensou nisso? Às vezes nós vamos com nossos carros vazios e tem irmãos que andam de quarteirões após quarteirões, sofrendo riscos, sendo que nós poderíamos ajudar. Se tem alguém que tem o que jantar agora após o culto, Deus quer reavivar isso em nossas vidas. Isso também é um ponto do avivamento que Deus está fazendo nos nossos tempos, no nosso meio e nos nossos dias. Busque isso, e é na presença de Deus que nós conseguimos isso. Porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. As nossas atitudes precisam fazer com que Deus seja conhecido e glorificado. E eu quero encerrar com esse versículo que diz assim, 1 Coríntios 16:14, façam tudo com amor, vivam em amor. Feche os seus olhos. Às vezes você está aqui hoje e você nunca conheceu esse amor. Talvez você tenha sido vítima de uma vida onde você recebeu duras críticas, onde você foi atingido a todo instante, mas hoje você ouviu a respeito de um amor, de um pai que ama, de um pai que age na vida, e você quer se entregar a esse amor. Você que nunca fez essa entrega a um amor que reconcilia, a um amor que transforma. Há alguém aqui que nunca fez essa opção na sua vida e quer se entregar ao amor que só Jesus Cristo pode dar? É esse amor que se entregou na cruz do Calvário para salvar, para libertar e para te dar uma nova esperança na vida? Tem alguém aqui que nunca fez essa escolha e hoje quer decidir por esse caminho? Eu queria te conhecer. Há alguém aqui no nosso meio que quer escolher por viver e caminhar no amor de Deus todos os dias da sua vida a partir de hoje? Amém. Creio que todos já conhecem esse amor. E agora nós vamos orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando ao seu coração diversas áreas onde você precisa voltar. Diversas áreas onde você tem que abandonar as distrações e voltar a viver uma vida na presença do Pai. E agora nós vamos orar nos arrependendo diante dEle, pedindo que Ele venha transformar e que realmente nós possamos viver um amor genuíno em sua presença. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, louvamos o teu santo nome, te agradecemos por tudo que o Senhor é, te louvamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus, e muitas vezes olhamos para a nossa vida e nos encontramos, ó Deus, longes e distantes do Senhor. Pai, nos encontramos envoltos em meio a tantas distrações, Senhor, que não vivemos na presença do Pai e não buscamos o prazer de estar na sua presença. E eu não estou falando apenas de estar na igreja, mas de buscar a sua presença dia após dia, de desenvolver uma vida devocional com o Senhor, de desenvolver uma vida no secreto contigo, Pai. Em nome de Jesus nós queremos voltar, porque sabemos que o Senhor está de braços abertos, nos esperando para uma vida de intimidade, nos esperando para uma vida de devoção, Senhor. Queremos ser resgatados por Ti, queremos sair deste lugar, ó Pai querido, de embriaguez em meio à distração, e buscar sobriedade para cairmos em nós mesmos e voltarmos para a Tua presença, Senhor. Oh Deus, quantos de nós na nossa caminhada não temos refletido o caráter e o amor do Pai, e por isso nós nos prostramos diante de Ti e nos arrependemos, Senhor. Nós queremos ser mudados, nós queremos ser transformados dia após dia, nós queremos amar sem barreiras, nós queremos amar sem restrições, nós queremos amar sem condições, e sabemos que isso, Pai, é uma obra que só o Senhor pode fazer. Sabemos que de nós mesmos muitas vezes não temos forças para perdoar aquele que nos traiu, não temos forças, ó Deus querido, para perdoar aquele que nos afronta e que nos persegue, não temos forças para dar amor àquele que todos os dias, ó Pai, nos persegue e nos calunia. Mas nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós saibamos que em Ti isso é possível sim. Em Ti é possível amar o inimigo, em Ti é possível perdoar, em Ti é possível escolher um novo caminho, em Ti, Senhor, é possível atingir o padrão que o Senhor Jesus veio estabelecer para nós de amor.
que por onde estivermos caminhados, sejamos vistos como homens e mulheres de Deus, que são verdadeiros discípulos de Jesus, homens e mulheres de Deus que amam independente das condições, homens e mulheres de Deus que não vivem para si mesmos, mas vivem para refletir aquilo que o Senhor é, vivem para refletir a Tua glória, Senhor. Pai amado, restaura em nós a mentalidade de filhos, tira das nossas vidas essa mentalidade de escravo, que nós não venhamos a Te servir em busca de recompensas, mas saibamos, Deus, que como filhos, nós somos herdeiros de todas as bênçãos nas regiões celestiais, nós somos herdeiros daquilo que o Senhor tem para nós, nós somos herdeiros de uma vida plena em Sua presença, nós somos herdeiros, ó Pai, da eternidade para sempre com o Senhor. Deus, que nós possamos ser referenciais, que a Tua igreja se levante nesse tempo como um referencial de amor, como aquele que abraça, como aquele que estende a mão, como aquele que vai na busca do pecador, como aquele, ó Pai querido, que ajuda o irmão ferido, Senhor, como aquele que não coloca restrições para amar, que possamos amar sem fronteiras e sem barreiras, e refletir a Tua glória, por onde nós passarmos. É isso que nós pedimos, Pai, e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Assente-se por um instante. Nós já vamos encerrar.